Para que a gente possa penetrar nessa atmosfera de conceitos, nós trouxemos hoje, para a nossa ambiência adequada, trechos da chamada Prece do Viandante, que integra um dos capítulos deste grupo de capítulos que nós vamos discutir. Nós estamos iniciando nesse instante a grande jornada do Espírito no reino da consciência. Já passamos pela matéria, pela energia, e agora nós vamos trafegar no universo da carne, com todas as suas ricas possibilidades para que o Espírito cresça, amadureça e desperte a sua consciência. Então, nesse instante, o Espírito se torna o viandante, o viajor da vida em busca do seu Pai. Então vamos ler trechos desta prece para que nós possamos então penetrar na atmosfera sublime dos conhecimentos superiores. Alma cansada, abatida à margem da estrada, para um instante na eterna trajetória da vida, larga o fardo de tuas expiações e repousa. Ouve como está plena de harmonias a obra de Deus. O ritmo dos fenômenos irradia doce e grandiosa música. Das profundezas, o teu espírito ouve e compreende. Diante da divina beleza da criação, aquieta-se a tempestade do coração. Paixão e dor adormecem em lento e doce canto sem fim. Parece que a mão de Deus, através das harmonias do universo, acalenta, qual brisa confortadora, tua fronte prostrada pela fadiga, e aí se detém como uma carícia. Então, o viandante, deprimido, se reanima. Não parece mais longa a jornada, quando se demora um instante para descendentar-se numa fonte. Enxuga tua lágrima e ouve. O canto é imenso. As harmonias chegam do infinito para beijar-te a fronte, ó cansado viandante da vida. Desde o fragor da tempestade até o canto matutino do sol, do sorriso do recém-nascido ao grito dilacerante da alma, tudo, com sua voz, revela-se a si mesmo e sintoniza com as vozes irmãs. Tudo exprime seu mistério íntimo. Cada ser manifesta o pensamento de Deus. Quando a dor atinge as mais íntimas fibras do teu coração, ouves uma voz que te diz, Deus. Quando a carícia do crepúsculo te adormece no sono silencioso das coisas, uma voz te diz, Deus. Quando ruge a tempestade e a terra treme, uma voz te diz, Deus. Vem, atravessa o limiar e olha o mistério. Vê, não podes morrer jamais. Tua dor passa, com ela sobes e fica o resultado. Não temas a morte nem a dor. Não são o fim nem o mal. São o ritmo da renovação e caminhos de tuas ascensões. A vida é um canto sem fim. Canta conosco, canta com toda a criação, canta o canto infinito do amor. Então, que essas palavras possam ressoar em nossos corações e possamos juntos, então, penetrarmos nessa harmonia de conceitos Bem, nós largamos um pedaço do conjunto de capítulos anteriores e vamos retomá-los agora. Nós falávamos do amadurecimento das energias até a sua degradação, e após a degradação das energias, que é um processo de maturação, as energias se retornam sobre si mesmo, amadurecidas,
e geram um novo ser fenomênico que o Balde chamou de vórtice vital, raio vital. Esse raio vital, então, vai incidir na matéria até então já estabelecida no universo, para formar para si um novo corpo. Um corpo dinâmico, um corpo altamente suscetível à manifestação da consciência. Então, nesse instante, nasce a vida. E nós paramos neste momento sagrado, em que a vida palpita pela primeira vez nas plagas do nosso planeta ainda recém-criado. Nós vamos retroceder então a 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando a Terra surgia de uma grande nebulosa planetária que gerou o Sol no seu centro e o seu séquito de planetas. Aliás, hoje é bom que nós atualizemos os nossos conceitos. Hoje nós temos 8 planetas na família do Sistema Solar e não mais 9. Platão perdeu, né, a categoria. Plutão. É a minha paixão pelo Platão. O Plutão perdeu seu posto, né? Platônica. O Plutão é nada mais que um meteoro, né? Ele nem sequer é circular como todos os planetas. Então, há 4 bilhões e meio de anos, a Terra se formava como um bólido incandescente, né? Efervescente, que foi se esfriando à medida que o tempo se passava, até que ela tornou-se propícia à manifestação dos raios globulares, os raios da vida, carreando consciências ainda imaturas, prontas para manifestar-se na paisagem primitiva do nosso planeta. Este é um instante sublime, em que a vida surge como uma geração espontânea. É a primeira vez que isso iria acontecer no nosso orbe, em que a não-vida iria gerar a vida, no sagrado movimento da biogênese planetária. Nós estudávamos a composição dos seres vivos, chegamos à conclusão que os seres vivos estão formados de 65% de oxigênio, 10% de hidrogênio, 18% de carbono e 3% de nitrogênio, que soma 94%, 96%, né? Ficam faltando 4%. Desses 4%, 3% são representados pelo ferro, cálcio, fósforo, sódio e potássio. E 1% para os demais elementos, chamados microelementos, magnésio, flúor e muitos outros mais, né? Cobalto, etc., né? Selênio. Enfim, a nossa composição orgânica se baseia na química do carbono e ela é feita principalmente por esses 4 componentes: hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. E nós constatamos que esses elementos são abundantes na nossa atmosfera, porque eles encontram-se em estados gasosos, não é verdade? Então a nossa atmosfera está feita desses elementos: o carbono em forma de óxido de carbono, né? O nitrogênio, tanto o nitrogênio livre, né? Como o nitrogênio ligado ao hidrogênio, né? A água e o oxigênio e hidrogênio, né? Em forma de vapor d'água. Esses elementos se reuniram para formar uma molécula muito especial que é chamada aminoácido. É uma pequena cadeia de átomos de carbono ligados a átomo de hidrogênio, de oxigênio e de hidrogênio, né? Então, nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, são pequenas moléculas. Essas moléculas são chamados aminoácidos, né? Ácidos aminados. Elas são os pequeninos tijolos que vão formar um tijolo maior, feito de uma sequência de aminoácidos, que são as proteínas.
As proteínas são as moléculas estruturais dos seres vivos. São os tijolos que vão formar as células, e as células vão formar os tecidos, e os tecidos vão formar os órgãos. Portanto, a substância base da vida é a proteína. Sem essa molécula, a vida não se estabeleceria. Portanto, houve a necessidade de uma síntese proteica para que a vida se formasse na Terra. Como se deu esse processo? Em 1953, um biólogo norte-americano chamado Stanley Miller, junto com um dos seus professores, Urey, ele fez um experimento muito interessante que na época foi uma notícia estrondorosa para o planeta. Repercutiu nos principais jornais do mundo como uma descoberta da origem da vida no nosso orbe. Hoje nós sabemos que esse experimento, apesar de interessante, ele ainda não explica a origem da vida. A origem da vida nos parece ainda muito mais complexa do que essa experiência de Miller constatou. Mas ele misturou numa ampola gases atmosféricos enriquecidos com gás carbono, vapores de água, nitrogênio, copiando a atmosfera primitiva do nosso planeta. E colocou água do mar no fundo desta ampola e fez com que raios, faíscas elétricas, percorressem essa atmosfera, copiando os intensos relâmpagos que a nossa atmosfera naturalmente era percorrida naquelas eras. E ele constatou, poucos dias depois, uma substância amarelada no fundo da sua ampola, e ao analisar essa substância, ele verificou-se com a presença dessas estruturas, e essas estruturas eram feitas de aminoácidos. E assim ele havia determinado, a ciência havia determinado que a vida nascera como uma conjunção casual de moléculas, um encontro aleatório de moléculas gasosas que se fundiram e formaram proteínas rudimentares, aminoácidos rudimentares. Esses aminoácidos caíram nos mares, nos tépidos mares das eras primitivas do planeta, resolveram se ajuntar e formar uma entidade complexa que é uma célula, que é uma película de proteína envolvendo um meio líquido, que é o protoplasma. E assim teria nascido a vida no nosso orbe. Nessa época, acreditava-se que a vida teria surgido em torno de 1,5 bilhão de anos atrás. Portanto, essas reações moleculares teriam tido bastante tempo para que realizassem-se ao acaso. E, por força do acaso, elas viessem a construir uma estrutura inteligente. Elas viessem a constituir um ácido nucleico, que são os DNAs, ou um RNA, que são moléculas nucleares, capazes de se replicarem, de se dividirem. Isso teria ocorrido de forma casual ao longo de quase 3 bilhões de anos, que haviam decorrido desde o começo desde o nascimento da Terra a 1,5 bilhão atrás, Mas a ciência fez verificações e constatou que a vida no nosso planeta começou assim que a Terra esfriou parcialmente. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, hoje já se sabe que o acaso não teve tempo. Portanto, acreditar na biogênese, tal qual nos afirma a ciência, para nós hoje é acreditar no verdadeiro milagre, o milagre do acaso. Segundo o Baldi, essa atmosfera primitiva do nosso planeta foi bombardeada pelos raios globulares, estes seres espirituais que iniciavam a grande aventura da vida. E eles é que arrebanharam esses átomos atmosféricos e os uniu, segundo a sua inteligência própria, a inteligência inerente do espírito em evolução. Então, entidades espirituais ainda bastante rudimentares fizeram estes ensaios
Foram eles que construíram essas moléculas. Aqui nós temos a experiência de Miller com a sua ampola, onde então ele constatou a presença de aminoácidos, né? E em 1953 a ciência então iludiu-se que havia descoberto, enfim, a origem da vida no planeta. Hoje se sabe que não, que é muito mais complexo do que isso. Aqui está o nosso simpático Miller com a sua ampola, né, onde ele reproduziu as condições primitivas do planeta. Mas, como dizia a vocês, a ciência faz pouco tempo descobriu a existência de bactérias ou registros de atividade biológica em rochas datadas de 3 bilhões e 850 milhões de anos, quando se formavam as primeiras rochas sedimentares, enfim, quando a Terra efetivamente esfriava. O amálgama que compunha o nosso planeta se solidificava e nesse instante, então, quando a Terra ainda era um planeta em ebulição, envolvido por densas nuvens carbônicas, e era um verdadeiro inferno, não é verdade? Formavam-se naquele tempo os oceanos, com a precipitação dos vapores de água, as rochas se esfriavam e se solidificavam. E ao se solidificarem, elas guardaram registros das primeiras atividades biológicas do planeta, realizado por bactérias bastante simples, chamadas extremófilos, porque sobreviviam em condições extremas. E aqui está uma das figuras, né, desses extremófilos, os primeiros seres que habitaram o nosso planeta há 3,85 bilhões de anos. Acredita-se que os raios globulares, ao incidirem na atmosfera do planeta, eles tenham sintetizado aminoácidos. Esses aminoácidos caíram nos mares e foram enriquecendo os mares com estas moléculas. Criou-se um ambiente nos mares que os estudiosos chamam de sopa proteica, né? A sopa de Oparin, né? A sopa probiótica, rica em aminoácidos. E a partir deste oceano enriquecido é que a vida teria se manifestado. Existem duas possibilidades. Uma que pressupõe a água do mar, no seu ir e vir da maré, elas ficariam presas em locas de barros nas margens dos oceanos, a água se evaporaria e esses aminoácidos estariam então concentrados nessas locas de barro, permitindo com que eles fossem fundidos a fim de sintetizar-se as primeiras células. E outras possibilidades aventadas pela ciência seria o fundo do mar. O fundo do mar, né, ele receberia esses depósitos proteicos e junto às energias vulcânicas que aqueciam os fundos dos mares, ali teria se propiciado o nascimento das primeiras células vivas. Esta opção nos parece mais viável de que a vida tenha surgido nas profundezas oceânicas, alimentadas pelas fendas vulcânicas. Essas fendas vulcânicas deixavam escapar elementos químicos enriquecidos de enxofre, onde essas bactérias se desenvolveram, nasceram e elas se alimentavam dessas fendas vulcânicas marítimas. Ainda hoje elas existem, a ciência já identificou a presença dessas bactérias chamadas extremófilos, né, que vivem em condições extremas. Mas com o passar do tempo, essas primeiras bactérias, elas deram origem a uma outra classe de bactérias, bom, Rodrigo, que passaram a ter uma condição muito especial. Elas desenvolveram a capacidade de capturar um raio de luz e com este raio de luz, ao absorver gás carbônio, sintetizar matéria orgânica, ou seja, essas células adquiriram a propriedade da fotossíntese. Essas células, sim, foram os verdadeiros trabalhadores do nosso planeta. Elas formavam então as algas azuis ou as cianofícias, né, que nós vemos aqui. Às vezes formam cadeias, mas são seres unicelulares, destituídos de núcleo, portanto são chamados procariotas. E com esta capacidade
elas realizaram um trabalho surpreendente ao longo de 2 bilhões de anos. Elas se assentaram na superfície dos oceanos, formaram o que chamamos plâncton, começaram a absorver o gás carbono e... Você tá bom? E eliminar o oxigênio. Ou seja, elas limparam a nossa atmosfera, sanearam os gases que envolviam o nosso orbe, tornando-o transparente à luz do Sol e propiciando ainda a formação da camada de ozônio nos estratos atmosféricos superiores, a fim de que os raios ultravioleta do Sol fossem filtrados. Então, a partir dessas condições, depois de 2 bilhões de anos em que as algas cianofícias trabalharam incansavelmente no orbe, foram então uma das primeiras manifestações do raio globular no nosso planeta, é que a vida superior iria desenvolver-se. A vida superior irrompe de um dia para outro, há cerca de 600 milhões de anos atrás, numa súbita erupção de vida superior que se chama explosão do Cambriano. Então, é que a vida de fato vai se manifestar com a sua múltipla variedade atual. Os elementos unicelulares e procariotas dão origem às células eucariotas dotadas de núcleo, e a partir daí formam-se os primeiros seres marinhos pluricelulares, né, que vão então, através de um longo processo evolutivo, chegar à síntese máxima no nosso planeta, que é o homem, né? Portanto, nós identificamos com as informações de Ubaldi a existência desse processo evolutivo que a ciência também já detectou, né? E que faz com que um princípio rudimentar de vida se transforme num movimento complexo que vai gerar todos os seres vivos da Terra. Mas aquele procedimento da rocha é anterior ao procedimento do mar, né? Como é que é? Foi encontrado os registros fósseis dessas bactérias. É anterior ao desenvolvimento do mar. Do mar? Não, eles coexistiram. Foi quando começaram a surgir os mares, surgiram as rochas sedimentares no mesmo instante. Já existia água. Não é isso, Arthur? Já. Na verdade, é curioso que, na medida que a ciência avança, ela se aproxima muito desses conceitos que o Ubaldi já defendia, né? A ciência hoje já de uma forma um pouco medrosa ainda, mas ela já cogita a possibilidade da vida ter sido semeada no nosso planeta, né? Desse negócio dela surgir por acaso. Já se pensa em vida extraterrestre, né? Não. É isso não, né, que você fala? Também, seria assim, mas, por exemplo, não tinha água na composição original do nosso planeta. Então, por causa da forma como o universo foi formado no Big Bang, os átomos mais leves, menos densos, tipo hidrogênio, oxigênio, eles foram para regiões mais distantes da espiral, eles ficaram mais longe do Sol, né? Com exceção do próprio Sol, que é Hélio. Então, Marte, Terra, Mercúrio, eles não tinham nem hidrogênio nem oxigênio na composição original. Então a água chegou no nosso planeta depois. Possivelmente por um cometa, né? Com trombada com trombada com cometa, né? Porque os cometas são grandes bolas de gelo, que são formados lá distante do Sol, pelo acúmulo desses cometas mais leves, né? Menos densos, na verdade. Então, na verdade, a água teria chegado no nosso planeta depois, e junto com a água, um possível germe de vida, né? É o que o Ubaldi chama do raio globular. Mas a ciência não chama de nada. Bem, nós percorremos bastante esse momento aí, embora tão delicado, o momento do nascimento da vida, né, Arthur? O momento de formação da Terra, né? Muito bonito esse estudo, né? Não é verdade? É um estudo maravilhoso. Nós ainda sabemos muito pouco, né, Arthur? Mas o Ubaldi nos dá essa luz aí, de que a vida, desde o início, ela é produto de um princípio espiritual.
Um princípio inteligente que arrebanha elementos da natureza e constrói para si o corpo através do qual ele se manifesta. Isso nos dá bastante lógica, não é verdade? E não entrega a uma casualidade, a um encontro de átomos, né? Um processo tão complexo e delicado qual é a vida, não é? Uma linha dentro da biologia afirma que se isso realmente fosse ao acaso, poderia estar acontecendo de novo. Né? Por que não, né? A prova cabal de que não é ao acaso é porque você não tem esse processo acontecendo concomitantemente com a evolução do processo anterior. Então você teria que ter essas novas sopas acontecendo o tempo todo, porque água com sais minerais e descarga elétrica você sempre tem. É. Então, Mas não com as condições originais que propiciaram. Eu já vi uma justificativa para isso, que não havia outros seres vivos naquela época para alimentar-se daquela sopa. Hoje ela se forma, mas ela é pasto para as bactérias que já existem. É uma das justificativas para isso, né? Mas enfim, nós temos boas razões para acreditarmos que a vida nasceu como filha do Espírito. Quando o Pedro Baldi fala sobre o raio globular, a gente pode entender da mesma forma quando André Luiz se refere aos globos da vitalidade? Sim, ou as mônadas, né? Alguns outros autores falam das mônadas, né? Acredito que sim. Tem um autor espiritual que fala do raio globular, é o Miramês. Como é que é, Nilson? Desculpa, Nilson. Então, o raio globular, inconscientemente, antecede todo esse processo. Sim. não é inconscientemente, não. Ele não tinha uma consciência de si próprio, ou consciência de vida, mas ele trazia consciência, né? É inconsciente, de certa forma, né, Nilson? Nesse sentido, né? Consciência latente, né? Podemos chamar assim. Sim. É difícil imaginar a consciência reflexa como a nossa. Sim, não. Consciência como a nossa ele não tinha ainda, né? Mas nesse instante básico, primário, number one no planeta, incentiva a própria vida sem consciência. Sim. E nós vemos que a vida tinha pressa de manifestar-se. Ela mal esperou o planeta esfriar-se, né? E ela iniciou. Então, logo as condições foram, no mínimo, propícias, né? Já havia sempre um princípio inteligente imanente em tudo, né? Com certeza. A ideia do monismo. Exatamente. A imanência. Exatamente. Só que nesse ponto com o Baldi, né, a grande contribuição de Ubaldi é que a vida já estava íncita no átomo. O átomo já trazia o espírito. Ele desenvolveu-se, né, na trajetória da matéria, até a maturação da matéria, ao reino das energias, até a maturação da energia, até transformar-se em vida, carreando sempre o espírito, né? O espírito esteve presente em todo esse processo, portanto o espírito ele não surge no momento da vida, ele já existia antes. Não individualizado. Não tal qual nós somos hoje, ou tal qual se manifesta a vida, né? Bem, então nós vamos penetrar no conjunto de capítulos de 60 a 69, que nos compete hoje fazermos algumas considerações, e vamos entrar no que nós chamamos de técnica funcional da evolução, quando o Baldi penetra na essência do estudo da evolução e desenvolve para nós uma série de mecanismos através dos quais a vida caminha, a vida se desenvolve, o espírito cresce, o espírito agrega sempre valores a si mesmo, rumo à perfeição que nos aguarda. Nós já falamos da prece do viandante, né? Então hoje nós vamos discutir aí rapidamente esse conteúdo, vamos falar dos impulsores da vida, das 3 zonas do espírito, das ferramentas da evolução. Vamos fazer um pequeno resumo, porque o conjunto de tópicos abordados é imenso e nós não temos tempo para abordar tudo isso. Mas vocês, né, com vocês mesmos, recolhimento, leiam e meditem nessas lições. Estamos entendendo, nesse instante, a evolução como o caminho de volta ao Pai. Portanto, evolução para nós é lei de retorno. E nós encontramos uma citação muito interessante de André Luiz no livro A Vida Continua, e nos diz que a evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Portanto, partimos de Deus e estamos voltando para Deus. Não estamos indo por primeira vez a Deus.
nós já conhecemos o nosso Pai, né? Estivemos no seu seio, de lá partimos para a grande aventura da matéria, para crescer, desenvolver e retornar aos braços paternos. Então nós estamos de volta para casa, né? Na longa trajetória dos milênios, pelo oceano do tempo, zingrando entre vidas e mortes, mortes e vidas, nós então estamos, enfim, orientados a este reencontro estupendo que é o reencontro com o nosso Pai. O ciclo da substância nos mostra a evidência da lei da evolução. Nós já estivemos, discutindo bastante isso, em que alfa, o espírito, se condensou em beta, beta se condensou em matéria, beta energia, matéria se descondensa em energia, energia restitui espírito, fechando o ciclo da substância representado por ômega. Portanto, nós temos um ciclo de condensação da substância, em que o espírito se encerra na matéria, e um ciclo de retorno, um ciclo de expansão do espírito a partir da matéria, onde ele retorna à plenitude da consciência. Nós estamos nesta fase do ciclo, a fase de expansão, a fase de retorno, a fase de condensação já foi percorrida. Nós entendemos também, segundo o Balde, essa fase como de involução e esta fase como de evolução, completando assim o ciclo da substância, o respiro do universo, feito de duas faces que se complementam, ação e reação que se abraçam. Dois movimentos íntimos, que vão embalar a substância, de sentidos opostos. Então fica claro para nós que nós estamos embalados por essas duas forças, uma força de condensação e uma força de expansão. Essas duas forças irão acompanhar o espírito durante toda a sua longa viagem. Nós não conseguiremos nos evadir da ação destas energias de duplo sentido. Umas vão construir, outras vão destruir. Umas vão propiciar a vida, outras nos levarão à morte. Portanto, são forças que constroem e forças que destroem. Forças de vida, forças de morte. Por isso nós sofreremos esses embalos permanentes, essa dança fenomênica. Crescemos, desenvolvemos e, infelizmente, minguamos, retrocedemos, retornamos para novamente seguir, como já estudamos, na trajetória típica dos movimentos fenomênicos, da espiral que abre e que fecha, que é a reverberação desses dois movimentos. Mas é interessante observarmos com o Balde de que o edifício da evolução é um edifício pronto, nós não estamos construindo o edifício evolutivo. Pablo Neruda, um famoso poeta, disse que o caminho se faz ao caminhar, o caminho se hace ao caminhar. Mas pode ser muito bonito do ponto de vista poético, mas não é verdade. O nosso caminho não se faz ao caminhar. Nós seguimos por uma estrada que já está traçada na nossa intimidade. Então o espírito, nas suas raízes profundas, ele conhece o caminho. Ele sabe por onde andar. Porque nós vamos, na evolução, nada mais do que caminhar pelos andares de um edifício que já está pronto, o edifício conceitual da evolução. E evoluir consiste simplesmente em nós trafegarmos pelos andares da evolução. Nós esquecemos o caminho. Conscientemente, inconscientemente não. Senão nós estaríamos bastante desorientados e perdidos. Temos que redescobrir, relembrar. Nos instantes em que nós somos inconscientes, a lei nos orienta. Observe uma formiguinha e você verá que ela sabe muito bem o que fazer da vida dela. Ela sabe sair de casa, procurar comida e voltar para casa, E assim todos os seres biológicos, dos mais mínimos, eles sabem e conhecem bioquímica, Conhecem mecanismos de respiração, de reprodução, eles têm conhecimentos fabulosos.
Quem que lhe dá esses conhecimentos? É a lei, né? A consciência divina que está ali impregnada naquele espírito e lhe orienta numa linguagem inconsciente, a linguagem dos instintos, não é? Então o caminho se faz porque nós o conhecemos. O edifício evolutivo está pronto dentro de nós. E é curioso nós observarmos que esse edifício evolutivo, ele não cresce para o alto, como nós imaginaríamos, né? O edifício evolutivo cresce para o nosso interior, onde está o infinito, né? O infinito não está lá nas alturas, não, né? Lá está o infinito sideral. O infinito divino está no nosso interior. Então nós estamos crescendo para dentro, né? Nós estamos extraindo potencialidades de nós mesmos que já estão em nós. Portanto, a evolução não agrega valores, a evolução desperta valores que nós já temos. Vamos falar desse conceito que é também bastante importante, né? Portanto, a evolução é um edifício pronto. Eu trouxe esse edifício para vocês aqui, que vai ser construído, acho que é em Dubai, parece. Vai ser o maior do mundo, né? Um big do edifício, mas não chega nem aos pés do edifício da evolução, né? Com certeza não, né? Esse edifício extraordinário, né, que nós temos dentro de nós, né? E que não alcançamos ainda visualizar os seus cimos. Um edifício pronto. Mas estando pronta, completa a estado de evolução, que maravilha é essa que eu não me atento, um alento, porque me é inconsciente. É um alento para nós, né? É um alento, mas ao mesmo tempo nós só andamos cabeçada, né? Dever, por exemplo, como é que eu pensaria? Consolidando em mim a ideia de que toda evolução está pronta, ou por fazer. Nós já estamos reconstituindo em nós, não construindo-a, né? Mas nós temos a responsabilidade conosco de refazê-la. A evolução se divide em duas grandes etapas. Uma etapa que chamamos de inconsciente, em que o espírito é orientado. Deus toma as suas mãos e o guia, através da linguagem dos instintos. Mas a partir do instante que nós nos tornamos seres responsáveis, dotados de livre-arbítrio, a evolução, de certa forma, vai sendo paulatinamente entregue em nossas mãos. Nós fazemos as escolhas. Ela se torna consciente, né? E no instante nós estamos participando de uma evolução consciente, porque nós agora somos partícipes desse movimento. Nós podemos escolher. Eu posso me deter, né? Posso descansar, posso tomar outros caminhos, não é verdade? Posso acelerar e, segundo o balde, posso retroceder também, né? Não é verdade? Embora nós iremos sempre ser soerguidos pelas forças divinas, nós temos uma certa liberdade no meio desse edifício em diante, né, de zanzar daqui para lá, de frequentar os andares inferiores ou de se esforçar conosco para subir, né? Enquanto que no início do andar nós somos impulsionados pela lei, porque nós estamos ainda num estágio de inconsciência, né? A evolução, então, ela se faz obedecendo a esses quesitos fundamentais. A síntese cíclica, a evolução é sempre um ir e vir, ela não é de forma alguma uma caminhada ascensional contínua. Nós já estudamos isto, espero que vocês estejam se lembrando das nossas primeiras lições, né, que o balde nos mostrou o gráfico zigue-zague, né, da subida e descida, depois das volutas da espiral que se abrem e que fecham. Portanto, a evolução, ela é um movimento de ir e de vir, onde nós avançamos 3 andares e descemos 2, para subir mais 3, para descer mais 2, e assim ganhar sempre valores evolutivos, né, entre uma etapa e outra. Mas nós vamos sempre avançar e retroceder, como alguém, né, já falamos isso com vocês, que sobe um morro de bicicleta. Ele tem que fazer o zigue-zague, porque é o caminho mais curto, de menor resistência do que a linha absolutamente reta, né? Então a evolução é esse voltear do espírito, e por isso a evolução é uma grande espiral feita de curvas, onde nós retornamos sempre a estágios que já passamos para elevá-los a um grau maior.
Por isso o Baldi nos ensina que a evolução é cíclica, ela se faz de ciclos, de idas e vindas, retirando dessas idas e vindas a síntese do progresso. Daí dizemos que a evolução é uma síntese cíclica. A evolução, então, ela exige recapitulações periódicas para que tudo que nós aprendamos seja revivido, reexperimentado, reensaiado, até que se transforme em automatismo, em reflexos condicionados. Portanto, nós fazemos um grande esforço para adquirirmos certas habilidades, ensaiamos essas habilidades, tornamos a ela, reensaiamos, reexperimentamos até o ponto em que aquelas habilidades se convertem em impulsos automáticos e nós as realizamos sem esforço. Este é o objetivo da evolução. Nós temos que saber tudo de cor, né? Sem esforço, sem raciocinar, até que esse conhecimento se torne, então, instintivo em nós. A abelha já passou por esse processo, ela sabe tudo isso. Já, todos os seres vivos passam continuadamente por esse processo, né? Portanto, a evolução, ela requer recapitulações periódicas. Por isso nós morremos e renascemos e recapitulamos, não é verdade? Até que as lições sejam absolutamente aprendidas de forma automática. Portanto, se hoje o amor é para nós uma grande dificuldade, nós vamos ensaiar o amor, até um dia em que o amor será instintivo em nós, né? Assim se processa a evolução. Nós vamos voltar a este conceito, porque esse conceito exige fixação de automatismos. Enquanto uma habilidade não está automatizada, a evolução não a abandona. Não é? Essas habilidades, as intelectuais, em geral... Com certeza também. A nossa inteligência que está sendo exercitada hoje, né, na camada evolutiva que nós estamos, ainda é um esforço para nós, ela será, dentro em breve, instintiva. Bom, então tem que começar a aprender matemática. A evolução ainda ela faz um processo de sedimentação por camadas que nós vamos estudar também um pouco mais em detalhes. Nós vamos sedimentando conhecimentos como camadas, como as camadas geológicas estratificadas na Terra. Nós vamos embatumando essas camadas que existirão sempre em nós. Portanto, a evolução não desfaz valores. Aqui hoje ela vai achar matemática coisa boa, né? Vai ficar facinho, né? Vai tirar de letra um cálculo integral. Enfim, a evolução nos leva a uma expansão para dentro. Vocês devem observar que nós somos infinitos por dentro. Aqui é o meu limite. Eu não tenho nada que crescer para fora, né? Crescer para fora dá muito problema. E como dá, né? Para perder depois é um transtorno, né? Fica pesado demais. Eu não tenho nada que crescer para fora. O crescimento todo que eu devo me voltar para ele é o crescimento interior. Portanto, os genuínos valores da evolução são os valores da imponderabilidade. O que a evolução quer que nós alcancemos é aquilo que não pesa. O que pesa fica para trás. Né? Dá um trabalho danado para carregar, né? Quanto de nós estamos carregando o tanto de quinquilharia pela vida fora, esforço inútil, né? Esforço inútil. Portanto, esses são os primeiros fundamentos da técnica funcional da evolução. Aqui está o edifício da evolução. Nós achamos que ele está desenhado dessa forma. No entanto, aqui nós temos uma visão emborcada da evolução, porque nós estamos aqui, ó, isso aqui está dentro de nós, né? Não é isso? Invertido, né? Enfim, a evolução é isso aí. Nós achamos esse desenho, né, na internet, nos maravilhamos com ele e mostra como que a evolução caminha nas suas volutas, na sua espiral, né, sua longa espiral, né, que vai então se desdobrando ao longo do tempo. E ao fazer a volta, nós vamos observar a reciclagem de todos os valores, né? Isso é a exata síntese cíclica que o Baldi. Tem Tem algumas, são períodos, né?
Cretáceos, etc., né? Jurássico, deve ser os períodos da evolução. Não está desfocado. Aqui, ó, aqui parece que está escrito Cretáceo, não é? Tem os desenhos também, né? Olha lá, os dinossauros. Os dinossauros, os primeiros seres unicelulares, peixes, né? Os molúsculos, vai por aí assim, né? Não é isso? Bem, mas aqui parece que é o contrário, a evolução parece que está indo nesse sentido aqui, né? Exato. Então os primeiros seres estão aqui, né? Aqui os dinossauros, lá vamos assim. Então a evolução, para que ela se realize, ela dotará o ser de impulsores. São as ferramentas que a evolução vai se utilizar para que o ser caminhe pelas estradas da evolução. Esses impulsores são muito interessantes. Nós não vamos desenvolver ainda um estudo completo sobre eles. Alguns são tétricos aos olhos de hoje, como esse daí, né? A luta pela sobrevivência. Mas esses impulsores irão alimentar o espírito de certos desejos, de certos anseios fundamentais para que ele caminhe. O primeiro impulsor fundamental é um impulsor de sobrevivência. Todo ser vivo que participa do movimento da evolução tem um anseio primordial: sobreviver. É a lei fundamental. Para isso, a vida irá dotar o espírito de 2 apetites. O apetite estomacal, porque para sobreviver o indivíduo tem que se alimentar, e depois o apetite sexual, que é o apetite da reprodução. Então esses 2 anseios vão alimentar todo o mundo animal. O mundo animal vai existir para satisfazer esses 2 impulsos fundamentais: o impulso da sobrevivência primeiro, o impulso da reprodução depois. Primeiro sobreviver, depois reproduzir. Tá certo? Portanto, os seres vivos vivem embalados no seu início por esses 2 instintos fundamentais e, consequentemente, isso irá gerar a luta pela sobrevivência, né? A famosa seleção natural, que irá então selecionar os mais aptos a sobreviverem e a reproduzir, né? Portanto, a reprodução está aí, né, configurada nesses bichinhos, numa bela montagem, é claro, né? Photoshop, né? Mas representa o esforço reprodutivo, né? O esforço de conquista para que estes instintos básicos sejam solucionados, né? Sejam satisfeitos. Portanto, a vida se estabelecerá em suas bases como uma terrível luta, a luta de vida e morte, a luta pela sobrevivência, onde o mais fraco não tem direito a sobreviver. O mais forte adquire direito de devorar o mais fraco, né? Oi? Mudou só o foco. Mas tem outro impulsor na vida, sobretudo para os seres superiores, é o impulso da insaciabilidade dos desejos. A alma em evolução possui anseios, além do anseio de sobrevivência e de reprodução, ele possui outros anseios. Esses outros anseios nos fazem também caminhar. São os nossos desejos, e esses desejos são sempre insatisfeitos. Uma vez que nós conquistamos o alvo dos nossos desejos, nós somos embalados por outros desejos, de forma que nós somos sempre insatisfeitos. Observe como nós vivemos. Nós começamos a vida almejando emprego, uma conquista afetiva, um bom salário, sucesso econômico, mas nós queremos cada vez mais, né? Queremos um apartamentozinho, depois um apartamentozão, depois uma casona, né? Um carrinho hoje, pode ser o mais velhinho possível, mas depois eu quero um carrinho mais novinho, depois eu quero um do ano, depois eu já quero o último modelo. Nós somos insatisfeitos, né? Permanentemente insatisfeitos. Por quê? Diz o Baldi.
sois feitos para caminhar, né? Algo nos atrai, algo nos apetece, e este algo ainda é inalcançável. Muitos se inquietam diante dessas verdades, né? Quer dizer que nós vamos sempre ter anseio? Sempre teremos anseio. Hoje nós temos anseio por crescimento intelectual, por crescimento espiritual, por desenvolvimento moral, né? Temos anseios por viver numa sociedade melhor, né? Anseio por saúde, anseio, uma série de anseios que estão sempre nos levando a caminhar como se nós fôssemos esse burrinho aí, ó, né? O desejo está amarrado na nossa frente e lá vamos nós em busca dele, né? Você acha que o abocanhou nada, ele está lá firme, né? Por isso, quantas e quantas vezes nós vamos mudando de amores durante a vida, né? Porque você não acha o amor ideal, né? Ah, é essa, não, é aquela, aí vai, né? E amamos nossos desejos e objetos desejados. É verdade, né? Exatamente. Quem falou para você? É isso mesmo. É do Nietzsche? É até um filme bacana, enquanto que ele chorou, eu disse. Uhum. É isso mesmo. Nós somos movidos pelos desejos, né? Somos então insaciáveis, porque assim deve ser, né? Esses desejos não podem ser saciados. Por maiores sejam as nossas conquistas, ao chegarmos no ápice, nós nos perguntamos: e agora? O que eu vou conquistar? Né? Qual é o próximo desafio que eu vou vencer? E assim nós caminhamos, né? Passamos de um para o outro, né? Ainda que por vezes desalentados, ainda que por vezes derrotados, nós iremos sempre soerguermos-nos em busca dos nossos anseios maiores. A evolução, segundo o Baldi também, ela participa de um movimento interessante que o Baldi chama de descentralização cinética ou extrinsicação de valores. E convém nós nos determos ligeiramente o que isso significa. É a própria figura de uma semente. A semente conhece a árvore que ela há de ser. Imaginemos uma semente de carvalho. O carvalho inteiro está no inconsciente da semente. A semente sabe que deve construir este carvalho. E ela vai lutar com todas as forças, vai vencer a resistência do solo, a rudeza das rochas. Apesar de tão frágil, ela vai, com a sua tenacidade, aflorar do solo rude para estender os seus galhos das alturas, absorver os raios solares, porque ela sabe que foi construída para viver nas altitudes, não para estar encerrada na rocha. Está claro? É evidente que a semente, então, traz um potencial dentro dela que ela apenas trata de desenvolver e não de criar. Porque o potencial já é dela, já lhe pertence. A árvore inteira já é própria da semente. Ela vai, então, fazer uma descentralização do potencial que ela já tem. Ela já é uma árvore completa. Ela deve lutar para concretizar este anseio que está inserido nela. Então, assim somos nós somos deuses, somos seres plenos, perfeitos, dotados de inimagináveis poderes, como uma árvore completa, mas nós ainda estamos como sementes, inseridos no solo pedregoso ainda da matéria bruta, onde nós estamos trabalhando o desenvolvimento das nossas potencialidades que já temos. Então nós não estamos criando Deus em nós, estamos desabrochando o Deus que já existe em nós. Compreender essa diferença? E se nós pensarmos do ponto de vista, por exemplo, da reencarnação, vamos pensar no homem mesmo, ele veio por ele mesmo ou através dele? Da sensibilidade do mundo animal, por exemplo. O que eu quero chegar é o seguinte: tem um momento, quando o homem encarna, o menor já traz em si o maior. Agora, isso aí não é possível. É porque isso é paulatino, né, Neilson? Eu acho que esta árvore completa em nós, ela não se desenvolve em uma única encarnação. Você tem que tornar o solo de novo, participar de novo do desenvolvimento, né?
num crescimento cíclico para que a árvore da divindade completa se desabroche em nós, né? Não sei se eu estou entendendo a sua pergunta, mas não é num trânsito de uma única vida que você vai alcançar isso. É que cabeça, quer dizer, o Roberto Roder, né, que fala como eu posso, não aceitando isso, ser o maior bem, aí ele cria isso com você, através dele, por exemplo, fica até mais claro para nós, mas a porta fechada, né? Ainda temos. Que está abrindo. Então, temos muito ainda que conhecer, né? Até mas o importante em nós é entendermos o princípio da semente, que nós funcionamos na evolução sob o princípio da semente. Somos sementes em desenvolvimento, no solo fecundo da evolução, né? Assim como... Oi? Você reforça a minha tese. Eu não, né? O balde, né? Não. Isso reforça, né? Não, sim. Né? Pois não. Você estava apresentando. Reforça a minha tese de que nascemos um pacote pronto. Sim, exatamente. Que você está destacando exatamente isso. Exato. Já tem implícito dentro dele tudo que ele precisa fazer. Exato. Nós também temos implícito dentro do nosso. Deus só poderia ter criado outros deuses. Só ter criado deuses também. Sim. Né? O pacotão todo pronto, né? Tá certo? A gente costuma brincar que filho de peixe é peixinho, filho de pássaro é passarinho, né? Filho de homem é hominho, filho de Deus é um deusinho, né? É da lei, né? Bem, enfim, nós aprendemos com o balde então que nós estamos propiciando o desenvolvimento de potencialidades que nós já temos. Não estamos criando nada em nós. Tá certo? Nós estamos tirando envoltórios para que o diamante da divindade que está em nós brilhe com todo o seu fulgor. É o próprio significado do desenvolver, desenrolar, desfazer envoltórios, né? Porque nós estamos envolvidos nesses envoltórios. Esse processo de desenvolvimento, como eu ia dizendo para vocês, é exatamente o que Cristo simbolizou na semente de mostarda, né? Que é a menor de todas as sementes, mas após o seu desenvolvimento, ela se mostrará a maior das hortaliças, de tal forma que os pássaros poderão pousar em seus galhos, né? Então essa árvore divina, ela já existe completa, converteu-se numa semente de potencialidades e agora está se desenvolvendo de novo. É o vir e o voltar, não é? Do ciclo da substância. É a condensação e depois a expansão, né? Durante o processo nós vamos, mediante a inteligência que nos é própria, sintetizarmos os órgãos mais extraordinários a serviço do espírito, para que o espírito evolua. Então nós construímos os nossos delicados órgãos de sensibilidades, né? Que vão nos colocar em contato com a vida, e através desses órgãos nós vamos então interagir com a vida, ser experimentados e experimentar a vida. Lançarmos então esses tentáculos para entrarmos em contato com a realidade, né? Através da modelagem dos órgãos. Os órgãos então evidentemente não surgem ao acaso, mas são construções do espírito que atendem sempre às suas necessidades, né? Ai da nossa biologia que ainda está pegada à aleatoriedade das mutações, né? As mutações genéticas, né? Que correriam ao acaso, sendo subordinadas ao processo de seleção natural. Nós entendemos que as mutações são altamente inteligentes. Aqui está um exemplo, né? Como acreditarmos que essa estrutura estupenda possa ter sido criada ao acaso, né? Por uma conjunção das suas próprias moléculas. Temos aqui um diafragma que abre e que fecha para controlar a quantidade de luz, né? Temos uma lente que faz a convergência dos raios luminosos que chegam. Temos uma película fotográfica altamente sensível que é atrás, que é a nossa retina, né? Que capta impulsos luminosos, transforma em impulsos elétricos que são então captados pelos nervos e levados ao cérebro. Uma estrutura extraordinária, né? É uma filmadora digital, né? Não é? Porque ela faz com que os impulsos eletromagnéticos se transformem em impulsos digitais. É evidente, né?
É algo estupendo, extraordinário, que bastaria para que o homem se curvasse, venerando, né, a sabedoria que está a serviço da sua evolução. Então a evolução é um processo cíclico, como disse a vocês, faz-se de idas e vindas, de retornos periódicos. Por isso da evolução faz parte mortes e renascimentos. Está inserida na mecânica evolutiva o degenerar-se, o minguar-se para crescer de novo, desenvolver outra vez. E traz para nós um certo alento, né? De que a morte é apenas um novo começo. Não é isso? De que a degeneração orgânica que todos nós estamos experimentando a partir da metade da vida em diante, nada mais é do que uma etapa a qual se seguirá novo crescimento, né? Depois de cada inverno haverá nova primavera. Nós choramos a morte, choramos a partida dos nossos entes queridos, revoltamos-nos contra a nossa própria partida, mas entendemos agora que estamos subordinados a esta lei cíclica para que cresçamos até o infinito. A evolução também ela é uma crescente complexidade. É extraordinário isto, né? Não há como entendermos esse processo sem estarmos com olho no Espírito. Só o Espírito é capaz de nos explicar isto. Por que a evolução ela constrói formas cada vez mais ordenadas, cada vez mais complexas, cada vez mais melhoradas? Exatamente por quê? Nós costumamos examinar a evolução dos carros. Quando vemos, né, as gravuras dos primeiros carros, as primeiras décadas do século XX, os Fordinhos, né? Os Fordinho T, as Furrequinhas, né? E comparamos esses carros hoje com os nossos, né? Dotados de uma complexidade muito maior, né? Computador de bordo, direção hidráulica, né? Retrovisor, como é que é? Mini câmera traseira, carro que já faz manobra de estacionamento sozinho, né? E é incomparavelmente mais evoluído o carro hoje do que os Fordinho T's dos anos 30, né? Será que esta evolução se deve às peças do carro? Evidentemente seria um grande absurdo, né? Nós pretendemos que o carro tenha evoluído por si só, através da seleção natural. Aquilo que é melhor nós compramos, o que não é melhor nós né? Tiramos do mercado, né? A lei da seleção do mercado é que fez a evolução dos carros? Evidente que não, há uma inteligência, né? Uma inteligência complexa que cria peças que se conjugam perfeitamente, se amoldam, né? Então há um processo criativo incidindo na evolução de tudo que se conhece. Portanto, a biologia também está subordinada a um processo criativo, oriundo do Espírito, subsidiado à inteligência divina, que faz com que nós construamos órgãos cada vez mais complexos e cada vez mais bonitos também, né? Porque a beleza é um atributo divino, não é? Não é verdade? Nós nos trocamos as nossas madames de hoje, né? Pelas macaquinhas do passado, né? Em absoluto, né? Portanto, a evolução é um processo também extremamente criativo. Não podemos tirar a criatividade do processo evolutivo, embora a evolução participe de tentativas e erros. Não podemos negar que a natureza ainda tem processos que por vezes dão errados. Nós vamos assistir na natureza animais que nascem com defeitos congênitos, né? Não é verdade? Então não quer dizer que não haja o processo de tentativa, mas é evidente que a evolução é extremamente criativa. Vamos ler esse trecho de Walsh. Todos os segredos da mecânica, da química, da eletricidade são utilizados. Nascem patas, asas, antenas, chifres, tenazes, bicos, presas, ferrões,
A arte sutil dos venenos, da fosforescência, do hipnotismo, das ondas elétricas, a arte dos sentidos, desenvolve-os cada vez mais finos e complexos. Não há descoberta humana que antes não tenha sido encontrada e utilizada pela natureza. Há ainda o mimetismo, a arte da mentira e também a fuga para os fracos. Portanto, a natureza é extremamente pródiga de valores e de criatividades. Mas a natureza, né, nós colocamos isso aí como ainda uma pergunta que não é respondida nesse instante, ela não conhece a mais nobre das artes, a arte da compaixão. Não é? Nós vamos aprender esta só lá no reino humano, e olha lá, né? E olha lá, no reino humano nós começamos a desconfiar que esse atributo aí é de valor indispensável, né? A natureza não conhece a compaixão e nós nos perguntamos exatamente por quê, né? Exatamente por quê. Mas a criatividade serve-se de uma inteligência fantástica. Aqui está uma máquina extraordinária e acredito em vocês, ela voa. É extraordinário. Antes mesmo que o homem pudesse, né, descobrir os princípios do voo, os princípios da aerodinâmica e confeccionar os seus aviões modernos, a natureza já sabia, já conhecia a aerodinâmica, né? E já experimentara a arte do voo, né? Nesse ser extraordinário, dotado de câmaras extremamente sensíveis, né? Que enxergam movimentos mínimos a grandes altitudes, né? Garras potentes, né? Asas aerodinâmicas. Só uma inteligência poderia construir isso. Não é verdade? Então hoje já é uma parte da biologia lança uma ideia aí que é o Intelligent Design, né? O desenho inteligente, né? Tentando demonstrar para nós que há uma íncita sabedoria na natureza, que a natureza não pode advir de movimentos casuais, em absoluto, não seria possível a vida assim. Mas nós trouxemos para vocês aqui uma nanotecnologia. Vocês sabem o que é nanotecnologia, não sabe? É a arte de construir instrumentos diminutíssimos, né? Uma engenharia altamente sofisticada. Esse desenho aqui, essa máquina é um rotor. Ela é microscópica, ela é pequeniníssima. Ela é menor do que um micron. Ela é feita de um bastão que roda. Esse bastão ele é embuchado, ele tem buchas, ele tem um cilindro fixo, ele tem uma haste. Essa haste é em forma de hélice. Esta haste roda, faz um movimento giratório. E esse motor é movido por energia eletromagnética, que tem os eletrodos, né? Alimentados por energia, tá vendo? A partir de íons de hidrogênio, né? Que faz com que esse motor rode. É um motor altamente sofisticado, ele é feito de 256 peças, muito bem encaixadas, muito bem talhadas, né? Tem até interruptores que ligam e desligam esses comandos, né? Vocês sabem que máquina que é essa? Onde que está essa máquina? Quem que fez essa máquina? O Arthur sabe, né? É evidente que sabe, né? Oi? Já viu falar, né? São flagelo. É um flagelo. Essa máquina está aqui, ó, na membrana da bactéria, a membrana dupla da bactéria aqui. Aqui tem um rotor que faz essa haste aqui, ó, chamado flagelo, girar. Há pouco tempo atrás se pensava que ele funcionava como se fosse um chicote, né? E fizesse assim a bactéria se movimentar. Hoje se sabe que não, ele roda como se fosse uma hélice, né? Movimentado por esse motor produzido por uma nanotecnologia feita de 256 peças, né? Quem que fez esse motor, né? É um motor extremamente bem feitinho demais, mas muito pequenininho demais também, para que alguém pudesse ter manipulado ele, né? É muito interessante, né? A presença disso, né?
Aqui está aí a figura das bactérias ciliadas, né? Com os seus motorzinhos. Então são seres especialíssimos, né? Embora nós não gostemos muito deles, né? O homem não gosta muito das bactérias, embora no nosso corpo, vocês sabem que nós temos mais bactérias do que células, não é verdade? Fantasticamente mais bactérias do que células. Eu não me lembro mais dos números, você lembra, Arthur? Mas são trilhões de bactérias para milhões, bem, são trilhões de células também, mas em números absolutos, nós temos em nós mais bactérias do que células. E o homem, diante disso, não se pergunta, mas quem é que fez, né? Quem é que manipula essa inteligência, né? E outro dia nós víamos numa revista aí, anunciado com estardalhaço, que o homem havia feito uma largata totalmente artificial de silicone, com fibras aqui de elásticos percorridas por fios elétricos alimentados por um computador. Então a largatinha do homem nada mais é do que gominhos de silicone com fibras de elástico que recebem um choquezinho e elas se movimentam. E se movimentam numa sequência que o computador envia. Primeiro encolhe uma, estica a outra, encolhe uma, estica a outra, e a lagartinha anda. É uma beleza, como se fosse de verdade. Alta tecnologia humana, né? Para copiar um serzinho que faz isso de letra, tranquilamente, sem estar ligado num computador, né? Ou tem um computador ligado aí nessa lagartinha? Claro que tem, né? Tem a inteligência do espírito, não é? Não é isso? E essa lagartinha faz muito mais coisa do que andar. Ela sabe alimentar, ela sabe sintetizar matéria orgânica, eliminar, não é verdade? Ela sabe o que comer, a hora que come, quanto come, né? Ela sabe sintetizar um casulozinho para ela, não sabe? E ainda tem uma sabedoria extraordinária, vai construir um ser alado. Vai destruir todo esse corpinho, construir outro. Fenômeno da metamorfose, né? Então a vida está dotada de uma sabedoria extraordinária, diante da qual o orgulho humano deveria se curvar, né? É uma pena, né, Arthur, que a biologia ainda se alimenta de uma certa obstinação, né, em aceitar que o espírito está no comando da vida, né? Mas a evolução, segundo Baldi, ela ainda traz outros movimentos surpreendentes. Nós não conhecemos todos os movimentos que integram a evolução. O estudo da evolução é um estudo belíssimo, né? É um estudo que se desfralda em muitos capítulos ainda desconhecidos. Mas nós sabemos agora que a evolução, ela se faz mediante verdadeiras revoluções, verdadeiros saltos evolutivos. Portanto, a evolução não é um movimento lento e gradual no tempo. Ela apresenta periodicamente irrupções de novidades que vêm abruptamente e comparecem na evolução, fazendo com que a evolução caminhe aos saltos. Portanto, nós estamos derrogando um dos velhos princípios da filosofia que foi absorvido também por muitas correntes espiritualistas, que diz assim: a natureza não dá saltos. Quem disse isso foi o Leibniz, né? A natura non facit est, né? Ele dizia então que a natureza caminha gradualmente sem dar saltos, e o homem gostou, né, dessa preposição, né? Porque dar salto é algo cansativo, nada como ir aos pouquinhos, né? Ir devagarzinho, ir num movimento lento, né? E quiçá parando para repousar, descansar, né? Mas não, a velocidade da evolução, ela sobrepassa em muito o ritmo do gradualismo. A evolução é um movimento dado aos saltos. Eis o que diz o Baldi: as grandes florescências orgânicas só acontecem em períodos particulares, como aqueles avós revelados pelas descobertas paleontológicas. Períodos de transição rápida, em que os edifícios dinâmicos, muito saturados dos novos impulsos assimilados, precipitam em tentativas de formas novíssimas, em que a vida, depois de longas fases de incubação silenciosa, explode numa inopilada febre de criação. O chamado salto em qualidade.
após uma longa acumulação. Exatamente. A caminhada do homem é feita desta maneira. Salto dialético, então. Exatamente. Se nós formos observar a história, vocês verão que o homem ele estabelece um platô de comodidade, onde ele caminha a passos lentos, a sociedade está aparentemente amenizada pelas suas acomodações, mas de repente surge uma revolução. A história caminha por revoluções, não é assim? Se vocês forem olhar o passado da nossa história, nós vamos sempre encontrar as grandes revoluções que efetuam grandes modificações. Revolução Francesa, Revolução Comunista, Revolução Industrial, né? As grandes civilizações que rompem, né, com aquela força de conquista. Então nós caminhamos por crises, nós caminhamos aos saltos. Portanto, periodicamente, na evolução humana, nós nos encontramos com novos paradigmas, né, que criam novos desafios para o homem, e na busca dessas soluções a esses paradigmas, nós damos os nossos saltos evolutivos. A física quântica foi assim, né? Enfim, a própria ciência nasceu assim. Então o homem vem sempre passando por essas revoluções. E quando nós examinamos a evolução biológica, nós nos encontramos que a evolução biológica é também um movimento aos saltos. Não é um movimento gradativo. Na verdade, os dois movimentos fazem parte da evolução. O movimento gradativo, que gera uma paulatina adaptação dos seres vivos ao meio ambiente, e o movimento criativo, que faz com que novas espécies surjam abruptamente. Eis uma das explicações, enfim, de que exatamente por que não existem os famosos elos de transição, os modelos que configuram uma passagem nítida de uma espécie para outra, porque uma espécie já comparece na vida com um desenho pronto, com órgãos prontos, com estruturas prontas para enfrentar a grande aventura da sobrevivência. E se elas se formassem como seres em transição, elas não sobreviveriam. Portanto, a natureza já apresenta soluções para que os seres possam mudar o plano de vida em que se manifestam. Um grande biólogo, o Stephen Gould, que infelizmente faleceu em 1902 de câncer, biólogo norte-americano, ele propôs essa teoria que ele chamou de equilíbrio pontuado, ou equilíbrio rompido, tentando nos convencer de que a evolução é feita por uma ruptura de um equilíbrio. Então existe um patamar de equilíbrio que paulatinamente é rompido, e a partir dessa ruptura novas espécies surgem. Por exemplo, nos tempos primevos da evolução dos peixes, frequentemente as lagoas se secavam e os peixes morriam. Eles, com grande esforço, tentavam mover-se naquele barro até atingir uma outra lagoa a fim de sobreviverem. Eles tinham necessidade de respirar o novo ambiente, respirar o ar atmosférico, criar patas, desenvolver habilidades para viver no outro meio, como uma nova exigência da vida. Então a vida ali comparece como um novo ser revolucionário, uma verdadeira revolução biológica que faz com que instantaneamente surja um ser mutante, um ser de transição, em que a bexiga natatória se transforma em pulmão, o metabolismo daquele organismo é readaptado, as nadadeiras se convertem em patas, ainda que rudimentares, mas aquele ser já aparece pronto, com estruturas já habilitadas à sua sobrevivência. Ele já tem novos vasos sanguíneos que vão irrigar aquelas novas estruturas orgânicas, já tem nervos e estruturas no cérebro que vão comandar aquelas novas estruturas. Enfim, ele já traz um modelo já habilitado à sobrevivência. Respirar o ar atmosférico, deixar o meio líquido e dar origem à vida terrestre, né? Então nós vamos ver esse movimento ocorrer de forma revolucionária, de forma abrupta, de tal forma que nós não vamos encontrar um ser ou vários seres de uma lenta transição entre uma espécie e outra, né? Então Stephen Gould nos dá aqui o exemplo desta evolução aqui do
das mariposas, né? Em que nós não observamos esse lento movimento, mas sim este daqui, ó. São modificações abruptas, levando à formação de um ser melhor adaptado a sobreviver nas adversidades do planeta, né? Então esse é o equilíbrio pontuado, embora nós estamos entendendo que o gradualismo ele faz parte sim do processo evolutivo, mas o gradualismo não gera novidades. O gradualismo apenas faz com que o ser se adapte às suas condições. Então ai de nós se não tivéssemos os nossos saltos evolutivos, os nossos saltos criativos, né? Nós não iríamos evoluir como evoluímos, não teríamos chegado até onde estamos. Eu trouxe esse serzinho aqui muito especial para apresentar para vocês, porque esse é um ser bastante extraordinário, é um químico esperto, né? É um besouro bombardeiro. Esse besouro é muito interessante, sabe? Ele tem um mecanismo em que ele esguincha do seu abdômen um jato de uma substância química corrosiva e quente a quase 100 graus centígrados. Essa substância corrosiva cai nas suas presas e mata as suas presas, não só pelo calor, mas pelo ato corrosivo dessa substância. Como é que esse besorrinho faz isso? Como é que ele desenvolveu esse mecanismo interessante de matar os seus inimigos ou as suas presas com uma arma química? Aliás, a arma química é proibida, não é? Né? Mas ele é terrorista, ele desenvolveu essa arma química, né? Como é que ele faz isso? Ele desenvolveu glândulas, uma glândula que produz hidroquinona, outra glândula que produz peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Então uma glândula faz água oxigenada e outra produz uma substância química chamada hidroquinona. As duas substâncias se misturam numa câmara. Essa câmara tem uma musculatura aqui rígida, intensa o bastante para se fechar, para que esses dois compostos não refluam. E ele fez uma câmara aqui revestida de uma substância resistente à explosão e à corrosão e à temperatura. Essa câmara ela é revestida de amianto. O amianto é uma substância tóxica para a vida, mas esse besorrinho ele recolhe amianto, leva esse amianto lá para o seu abdômen e faz a sua câmara de combustão de amianto. Isso é verdade, né, Arthur? Você já ouviu falar nesse besouro, não já? Já. Ele está aí, ó. Então, quando ele está sob ameaça, o que ele faz? Um estímulo nervoso é enviado às suas glândulas, que faz com que as duas substâncias sejam injetadas. Ocorre então um encontro da hidroquinona com o peróxido de hidrogênio. Essa mistura é explosiva, todo químico sabe disso, né? Se você misturar essas duas, você vai ter uma explosão. A explosão só tem um caminho para ser evacuada, que é o orifício do seu abdômen. Então isso sai em jato e, além de explosivo, quente. Como é que esse besorrinho poderia ter evoluído? Os criacionistas dizem que esse besouro é uma criação de Deus, porque só Deus poderia ter bolado esse mecanismo todo, né? Que é um mecanismo altamente inteligente, né? Esse besouro existe há milhões de anos, então ele sabe que essas duas substâncias não podem ser misturadas muito antes do que o homem tenha descoberto isso, evidentemente, né? Se ele evoluísse gradualmente, ele morreria. Ele não poderia sobreviver e reproduzir. Se ele não construísse a sua câmara de amianto e somente os bulbos sintetizam as duas substâncias, a hora que elas se juntassem, o besouro explodia. Ia morrer do seu próprio veneno, né? Então ele teria que nascer com toda essa estrutura aqui pronta. Do contrário, ele não poderia existir. Ele jamais seria sobrevivente, jamais iria reproduzir. Ele não passou por uma evolução gradual para formar esse mecanismo. Ele surgiu abruptamente. Sabe, né? que quando eu vejo umas coisas assim, eu sempre acho que Deus usa essas coisas assim, entendeu? Tem um propósito dela, é pra gente mesmo, da nossa né? evolução. Isso não é
toa, que está assim, só para estar na natureza. No nosso estudo posterior, depois da grande ciência, nós vamos discutir isso melhor, viu? Eu estou muito errado? Não, está muito errado não, mas não é hora da gente discutir isso ainda, tá? O nosso tempo já está acabando. Aliás, já até acabou, né? Talvez a gente pudesse deixar isso para a próxima. Deixa eu ver se vale a pena. Bem, eu penso que vocês já estão cansados e quem sabe é pertinente nós deixarmos esse assunto pela sua delicadeza para o nosso próximo encontro. Eu estou atrasado na programação da Grande Síntese, né, Zé Eduardo? Né? Eu gostaria de ter encerrado hoje. Talvez nós não tenhamos tempo até o fim do ano para discutir tudo que a Grande Síntese nos apresenta, né? Mas eu acho melhor nós pararmos, né? Vocês também acham? A cabeça já está cansada. Ano que vem nós vamos mudar um pouco o nosso programa, tá? Mas eu vou fazer todo o possível para em outubro e novembro, que são os 2 meses que nos faltam, nós fazemos uma síntese de tudo que falta na Grande Síntese. Tá bem? A não ser que vocês não estejam cansados e mais 10 minutos a gente... Se o caso, faz mais 10 minutos no intervalo. A maioria está de acordo? Bota para continuar. Tem que ver os meus também, né? Mais 10 minutos. 10 minutos. Mais 10 minutos dá? Ainda tem gás? Bem, o processo evolutivo que nós estamos estudando, segundo o Baldi, ele ainda se apresenta como uma estratificação por camadas. A evolução, então, ela vai depositando camada sobre camada à medida que nós vamos efetuando conquistas. E essas camadas não se perdem, elas continuam com o patrimônio nosso. Então, o edifício da evolução, ele poderia ser comparado a um funil que vai paulatinamente se dilatando à medida que nós vamos crescendo. Esse funil, ele tem andares, ele tem camadas. Cada camada desse funil evolutivo representa um estágio para o espírito, onde ele, através de uma multidão de anos, ele vai conquistar certas habilidades e vai assimilar certos atributos. E com o passar do tempo, então, ele vai caminhando para outras camadas desse edifício evolutivo. Então, nós situamos em cada camada desta a presença de um consciente ativo, que é o nosso eu. É o nosso presente, né? O nosso consciente presente, né? E em cada camada, em cada andar desse edifício evolutivo, nós iremos sempre vislumbrar um andar de cima e um andar de baixo. Então vamos nos imaginar dentro de um edifício. O andar que nós estamos é o andar onde eu estou conscientemente presente ali. É o meu andar atual. Naquele andar, eu vou enxergar abaixo uma série de outros andares pelos quais eu já passei. Eu não vou vê-los com clareza. O andar imediatamente inferior, sim, eu vou percebê-lo com uma certa facilidade, né? Eu vou ouvir rumores desse andar inferior. Mas eu vou perceber também certos rumores do andar de cima. O andar de cima é para onde eu devo ir. O andar de baixo é aquele que eu deixei. O andar de baixo é chamado subconsciente, é o consciente inferior. É o nosso depósito, é o nosso porão, onde está a síntese de tudo aquilo que nós já conquistamos no passado. O andar de cima é o nosso futuro próximo, é chamado superconsciente, é o amanhã. Então, em cada etapa do andar evolutivo, nós temos o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. O superconsciente, o consciente e o subconsciente. Portanto, essa estratificação por camadas representam as famosas casas mentais, os estratos da consciência, por onde o nosso eu vai caminhando ao longo da jornada evolutiva.
Nós imaginamos isto como alguém que vem do fundo do oceano para a superfície. Do fundo lodoso e escuro do oceano, ele vem caminhando. À medida que ele sobe, ele vai enxergando uma porção cada vez maior ao seu redor. Não é verdade? Cada vez ele vai divisando melhor o que tem acima e vai enxergando as penumbras que vão ficando para trás. Esse ser, ele carrega uma lanterna, mas ele vai periodicamente trocando essa lanterna por lanternas cada vez mais poderosas que alumiam uma região ao seu redor maior, tá? De forma que o eu vai se dilatando neste oceano. Esse oceano é o consciente divino, onde nós estamos mergulhados. E o nosso eu vai, à medida que ele vai evoluindo, ele vai abocanhando porções cada vez maiores deste oceano. Vai enxergando cada vez mais distante, até, evidentemente, um ponto em que nós teremos o oceano também, né? Tá certo? Mas a cada posição que nós nos situamos, nós teremos sempre uma região acima de nós e uma abaixo de nós. Portanto, o que era hoje consciente, com o andar da evolução, passa a tornar-se subconsciente. O que era hoje super passa a tornar-se consciente. Tá certo? Então observemos isso nesse desenho. Aqui está o eu em evolução. O seu subconsciente não está desenhado aqui. O seu super está aqui. Ele evolui e passa para esta outra situação. Quando ele está nessa situação, surge para ele um novo superconsciente. O que era para ele consciente passa a ser subconsciente. Mas ele vai evoluir. Ele vai absorver uma porção maior do oceano divino. O que era para ele super passa a ser consciente. O que era consciente passa a ser subconsciente. Mas ele surge ainda um novo superconsciente, convidando-o a ascender uma vez mais. E o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que extrapola o consciente. O inconsciente é o super e o sub. É o que está em volta. O inconsciente superior é o super. O inconsciente inferior é o subconsciente. Tá certo? Entendi. O inconsciente é tudo que extrapola o nosso consciente atual, que está fora desse andar aqui. Então nós temos uma parte desse inconsciente que está acima e uma parte que está abaixo. Tem um coletivo, se faz um inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o oceano todo. Ô Gilson, eu posso voltar um pouquinho assim, falar o meu eu subconsciente, é a minha memória, está em mim. Isso. O meu eu, assim, né, do consciente é o presente junto com essa memória e com os anseios que a gente Isso, tem. os ideais que você quer conquistar estão no seu superconsciente. Então as virtudes que você está se esforçando por conquistar. Então o processo da evolução consiste em captarmos o que está no superconsciente e transformarmos aquilo em consciente. Esforçarmos-nos para adquirirmos uma habilidade, depois essa habilidade, à medida que ela é experimentada, reexperimentada, ela se converte em automatismo. Ao se converter em automatismo, ela vai para o subconsciente, ela se torna uma lembrança instintiva. Tá certo? Então assim funciona a evolução e nós vamos dessa maneira sedimentando as camadas dentro de nós. Então, por exemplo, nós podemos imaginar, deixa eu ver se isso está aqui. Não, peraí. Nós podemos imaginar que aqui está o eu animal. Ele traz no seu subconsciente o eu vegetal. O superconsciente do animal é o hominal. Então o animal aspira a razão, aspira a fazer-se inteligente, aspira a converter-se em homem. Ele evolui e transforma-se em homem. O subconsciente dele será o animal. Abaixo toda a evolução que ele já percorreu, mas o imediatamente inferior é o animal. Então nós trazemos o animal no nosso subconsciente, na nossa instintividade. Nós encontramos a animalidade, né, que já percorremos. E o nosso super é o santo, é o homem do amanhã.
O anjo está acima do santo, é o super do santo. É o super consciente do santo. E assim nós vamos ascendendo por esse edifício evolutivo. Aqui está uma outra visão, em que aqui está o consciente, a área iluminada, o subconsciente, o já percorrido, e o superconsciente, a camada que nós devemos absorver ainda. Então, com a evolução, a nossa área iluminada vai se dilatando cada vez mais, nós vamos absorvendo uma porção cada vez maior do inconsciente divino. Tá claro? E desta forma, então, nós evoluímos. Bem, encerrando esta síntese de conhecimentos, nós estamos penetrando agora na nossa evolução consciente. E a partir dos nossos próximos encontros, nós vamos desenvolver o estudo da evolução dentro da fase consciente, porque uma vez que nós nos transformamos em homens, adquirimos o livre-arbítrio, nós temos agora a capacidade de escolher, né? Então, compete-nos agora, conhecendo esse modelo, orientar os nossos desejos, sufocar o passado, antecipar o futuro, buscar os valores realmente que nos importam na evolução, que são os bens imperecíveis, avançar, ainda que com ousadia, criar e construir valores no espírito. Esta é a síntese, né, que nós tiramos desse estudo da evolução, para que nós daqui para frente possamos auferir lucros, benefícios para nós mesmos deste estudo, né? Que esse estudo não seja um estudo vazio, né? Dá o nosso salto quântico, né? Bem, encerramos assim rapidamente o nosso estudo. Vamos nos encontrar em 16 de outubro e vamos estudar do 70 ao 85. Tá bem? Nós vamos falar das ferramentas agora da construção da santidade em nós. Não é? Não é? Pois é. Tá certo?